Irmãos, hoje eu vou ficar um pouquinho sentado, para não forçar muito o pé. Você vai ficar aqui mais ou menos? Acho que nem você. Você quer aqui? Não? Tá bom. Bom, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6. Pelo menos para ler aqui eu vou ficar. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. Nós vamos ler aqui o versículo de número 26, João 6, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vós querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Versículo 56: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer esse pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana, não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. E nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Grande e eterno Deus, graças te damos por estarmos reunidos adorando o Senhor neste lugar e pela tua maravilhosa presença, Senhor, que já, ó Deus, encheu o nosso coração hoje através dos louvores que aqui cantamos, ó Deus. Podemos sentir a presença do Senhor, Deus querido, falando também ao nosso coração. Te damos graça pela liberdade que temos de servir ao Senhor, de cultuar ao Senhor, de estarmos juntos, Senhor, de valorizarmos esse momento de comunhão entre os irmãos e de adoração ao Senhor. Graças te damos pela liberdade de lermos e meditarmos a tua palavra, que teu Espírito Santo a aplique ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Bom, irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica maravilhosa, onde o Senhor Jesus, Ele revela aos seus discípulos a profundidade das coisas de Deus e das coisas espirituais. O Senhor Jesus veio com o propósito de resgatar o homem. O propósito do Senhor Jesus ao vir a esse mundo é salvar o homem, resgatar o homem, é libertar o homem da escravidão do pecado e conceder ao homem uma bênção de vida eterna. Mesmo o Senhor Jesus assumindo aqui uma natureza humana e estando aqui entre nós, Ele operou poderosamente no meio do seu povo, no meio dos discípulos, e nós chegamos a esse momento em que o Senhor Jesus, Ele tinha operado um grande milagre, o milagre da transformação dos pães. A multidão então ali experimentou, vivenciou esse milagre. Jesus passou para o outro lado do mar ou do lago, e aquela multidão que vivenciou aquele milagre também foram atrás do Senhor Jesus. Aí nós chegamos exatamente no versículo que nós lemos para iniciar aqui a nossa reflexão nessa noite. Aquela multidão, chegando aos pés do Senhor Jesus ali, Jesus conhecia o coração daquele povo. O Senhor Jesus é aquele que conhece o coração do homem. Não há nada encoberto aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos, quando nós muitas vezes professamos uma religiosidade superficial, quando nós muitas das vezes nos reunimos em torno de Cristo ou em torno da fé cristã, mas a nossa religião não expressa uma verdadeira devoção a Deus. E muitas das vezes isso se dá por falta de compreensão daquilo que verdadeiramente é o propósito de Cristo vir a esse mundo. Quem é o Senhor Jesus e o que Ele veio fazer de fato. Aquele povo foi atrás do Senhor Jesus, e Jesus, olhando para aquela multidão, Jesus disse: se vocês vieram aqui, não é porque vocês creram de fato, mas vocês vieram por quê? Porque de alguma maneira vocês foram satisfeitos, vocês comeram do pão que eu multipliquei, e vocês, em busca dessa satisfação física, vocês então se esforçaram. Jesus queria dizer para eles assim: vocês se esforçaram em busca de uma satisfação física. No entanto, vocês deveriam colocar mais energia não nas coisas que se estragam, como a comida, por exemplo. E eu pergunto aos irmãos: não é assim que a maioria dos cristãos estão agindo? A forma, ou nós depositamos ou gastamos muito mais energia nas coisas que são relacionadas à nossa vida material, à nossa vida física, e pouca energia nós queremos muitas das vezes gastar em prol daquilo que realmente vai permanecer, que é a vida eterna, que é a nossa vida espiritual, que é a manutenção da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus, da nossa devoção a Deus. Muitas vezes nós invertemos os valores, e quando nós invertemos os valores, todas as outras coisas acabam tomando lugar daquilo que deveria ser o mais importante,
na nossa vida. Lembra-se que nós cantamos um louvor aqui falando do tesouro, e falando que Jesus é o nosso tesouro. E Jesus também, certa vez, ele pregou para o povo, dizendo que onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. E ele falou também naquela pregação que basta o homem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Mas no entanto, a incompreensão das coisas que realmente tem e deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida nos faz gastar energia em prol das coisas que são passageiras, deixando aquilo que deveria ser a nossa maior preocupação em segundo lugar. O que faz isso acontecer? Às vezes não é nem falta de compreensão, como foi nesse povo aqui. Às vezes são negligências nossa mesmo. Nós compreendemos, entendemos e negligenciamos. Quando nós agimos dessa maneira, estamos agindo até pior do que aqueles que assim o fazem, porque não compreenderam. Uma multidão seguindo o Senhor Jesus, pensem bem, irmãos, e experimentando milagres, mas sem compreender o verdadeiro sentido da fé cristã. Será que não é assim que a maioria dos cristãos estão conduzindo a sua vida? Será que não é assim que a maioria dos cristãos estão seguindo? Quando nós falamos que nós estamos num país majoritariamente cristão, e quando nós olhamos a realidade espiritual desse povo onde nós estamos inseridos, nós percebemos quão as pessoas estão distante daquilo que realmente o Evangelho propõe para a nossa vida. Quantas pessoas estão reunindo em torno do Senhor com um propósito errado? Estão indo atrás do Senhor em busca daquilo que é passageiro. Vão cultuar ao Senhor. Mas por que vão à igreja cultuar ao Senhor? Vão à igreja porque querem buscar ao Senhor uma bênção. Vão à igreja porque querem buscar do Senhor uma operação, uma cura, uma prosperidade. Ora, não é pecado pedir essas coisas ao Senhor, mas a motivação de nos trazer ao culto não pode ser essa. A motivação de nos trazer ao culto não pode ser para a satisfação das coisas que vão passar. A motivação de nos trazer ao culto é para adorar, para glorificar, para bendizer, para ser grato àquele que nos salvou. Culto é adoração, culto é expressão de louvor, culto é expressão de gratidão de uma alma que entendeu o porquê Cristo veio, e porquê Ele morreu, e porquê Ele ressuscitou, e porquê Ele salvou a nossa vida, embora não encontrasse em nós bem algum. E tudo por quê? Porque Ele nos amou. Podemos dizer e expressar ao Senhor o nosso amor por Ele. E como expressamos o nosso amor ao nosso Senhor? Expressamos um culto de adoração. Mas a verdadeira adoração procede não dos lábios que não têm compromisso com Ele. A verdadeira adoração procede daqueles que verdadeiramente amam o Senhor. E aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, diz o próprio Senhor Jesus: os que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Precisamos ser
aqueles que têm os mandamentos do Senhor e procuremos guardar esses mandamentos por amor ao Senhor, por gratidão ao Senhor, por expressão de devoção a Ele. E o Senhor Jesus, aproveitando aquele momento em que aquela multidão estava à procura do pão que perece, Ele então deu um ensinamento profundo da fé cristã. E Ele disse o seguinte, Ele disse no versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é o pão da vida. Ele havia dito para a mulher samaritana que ele tinha uma água da vida, que era superior àquela água que aquela mulher foi no poço buscar, porque quem tomava daquela água tornava a ter sede. E Jesus falou assim, mas se você experimentar da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais terá sede. E ela ainda teve dificuldade para compreender. Por quê? Porque as pessoas estão tão apegadas às coisas materiais desta vida, que quando se fala de coisa espiritual eterna, as pessoas têm dificuldade para entender. E ela disse assim, então Senhor, eu quero logo essa água para mim não voltar aqui e ter que tirar novamente. Jesus outra vez também conversando com um religioso do seu tempo, Nicodemos, ele disse assim, na verdade te digo, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, ou entrar no reino de Deus. Senhor, mas como que vai ser isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe para isso acontecer de novo? E Jesus falou assim, olha, se você é mestre em Israel, não conseguiu entender essas coisas que eu estou falando com você. Mas na verdade existem pessoas que são mestres, mas mestres na religiosidade. Mas quando se fala de mistério de Deus, das coisas eternas, das coisas misteriosas, as pessoas se perdem nos seus argumentos. E Jesus estava falando de coisa que era um mistério de Deus que estava sendo revelado ao homem. E ele disse outra vez assim, graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sabe por que nós estamos aqui? Porque nós somos os pequeninos aos quais o Senhor graciosamente se revelou a nós como o Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, como aquele que vem resgatar a nossa alma. E nós entendemos quem Ele é. E quando nós entendemos o mistério de Cristo, quando nós entendemos o que Cristo de fato é para nós entendemos uma coisa: Ele é suficiente. Não precisamos de mais nada, não precisamos de recorrer a ninguém, não precisamos de buscar a ninguém, nós só temos Ele na nossa frente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! E Jesus, falando ainda com os seus discípulos e com as pessoas que ali estavam, diz assim, então no versículo 53, então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! Que coisa gloriosa é isso, irmãos!
A segurança da nossa vida está em Cristo Jesus e mais ninguém, e na nossa participação nesse mistério de Cristo. Só que a religiosidade era tão grande, as pessoas estavam tão impregnadas com materialismo na sua mente, que eles pensaram assim: se eu tenho que comer essa carne, aí já é difícil, aí já é demais para mim. Comer o pão que ele transformou é bom, agora comer a carne do Filho do Homem, ele começou a pensar que literalmente as pessoas teriam que comer a carne dele. Então, alguns entenderam que esse discurso era um discurso duro para se aceitar, e eles recusaram, porque não compreenderam. Aliás, a igreja no primeiro século fazia seus cultos escondidos, e as pessoas acusavam os cristãos de serem canibais, porque cristãos tinham que comer a carne do Filho do Homem. Eles não entendiam o mistério que estava relacionado na participação da ceia do Senhor. O mistério onde Cristo está ali, naquele pão e vinho, presente, não literalmente, mas espiritualmente. Ele se faz presente ali. A nossa participação na ceia do Senhor é algo que deve ser muito mais do que uma simples participação de um ritual, mas entender a profundidade do mistério que envolve toda essa participação na ceia do Senhor, onde o Cristo se faz presente. Aleluia! O Senhor Jesus morreu, a sua carne foi entregue por nós naquela cruz. Então, quando se falavam assim, isso aponta para duas realidades: para a realidade da participação da ceia do Senhor, que é algo solene na vida da igreja, e que não deve ser desprezado. E me espanta quando os cristãos muitas das vezes desprezam a ceia do Senhor. Alguns a tratam como algo banal, alguns tratam a ceia do Senhor como se perder a participação na ceia é como se perder um café da manhã em casa. Não, perder a participação da ceia é muito mais do que isso. Participar daquele pão e daquele vinho é muito mais do que isso. Ali nós estamos participando de Cristo, da presença dele, não como querem os católicos, dizer que ele está ali literalmente, não, mas espiritualmente ele se faz presente. Mas nós não podemos pegar esse texto aqui e limitar esse texto apenas à participação da ceia, não. Por quê? Porque se fosse assim, os que não participam ainda, que já aceitaram o Senhor Jesus e ainda não participaram da ceia, se morressem em participar, teriam perdido a salvação. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós participamos de Cristo quando nós alimentamos dele, na palavra dele, na pregação do Evangelho. Nós bebemos da água que Cristo oferece. Ele falou assim: quem tem sede, no capítulo à frente, capítulo 7, vai dizer assim: no último dia da festa, pôs-se Jesus de pé e disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. E disse ele a respeito de que? Do Espírito Santo que seria derramado sobre a igreja. Ou seja, a água era a figura do Espírito Santo que descedentaria a sede do seu povo, da sua igreja. Assim, nós desfrutamos da presença de Cristo através do seu Espírito.
É através do Espírito Santo que Cristo se manifesta presente na vida da igreja. É através do seu Espírito que Cristo se revela a nós. É através do seu Espírito que a pregação da palavra se torna muito mais do que meras palavras, mas de um poder sobrenatural que alcança o mais profundo da nossa alma e preenche a nossa necessidade, porque nessas palavras estão a presença do Espírito de Deus, o Espírito da vida. Cultuar o Senhor é entender que nós estamos unidos em Cristo pelo seu Espírito. Nós estamos unidos em Cristo nesse corpo que é a sua igreja. A igreja se tornou parte integrante de Cristo, porque ao participar dos mistérios de Cristo, a igreja foi inserida pelo Espírito na própria realidade de Cristo. É por isso que a igreja é o corpo de Cristo, é onde Cristo se manifesta, é onde Cristo se faz presente. Louvado seja o Senhor. E aqui, quando o Senhor Jesus está explicando essas coisas, aqueles que não entenderam disseram assim: essa mensagem é dura demais. Essa mensagem é dura demais. E aí abandonaram, foram embora. Aquela multidão só queria o pão da padaria. Tem uma multidão aí que só está procurando Jesus, enquanto Jesus está satisfazendo as suas necessidades dessa vida. Na hora que Jesus não for mais suficiente para satisfazer as necessidades dessa vida, em que sentido? Não que não seja suficiente, mas não significa que nós estamos livres de sermos privados das necessidades dessa vida. Aliás, os discípulos, os primeiros cristãos, que o digam, como eles sofreram por amor ao Evangelho, tiveram privações, experimentaram perseguição por causa da fé cristã, mas eles estavam lá, servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles haviam entendido o que Pedro respondeu aqui quando Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Vocês também não querem se retirar? E aí Pedro, mais uma vez, dá aquela resposta maravilhosa, né? Senhor, para quem nós vamos? Sabe, meus irmãos, cada um é livre para escolher o caminho que quiser. Cada um é livre para escolher a religião que quiser. Mas é muito triste quando nós deparamos com pessoas que dizem assim: eu já fui cristão um dia, agora eu sou outra coisa. Eu já fui evangélico, agora eu sou outra coisa. Meus irmãos, quantas pessoas estão virando as costas para Cristo? E isso será algo terrível para aqueles que, utilizando o seu livre-arbítrio, fazem esse tipo de escolha. Mas felizes são aqueles que, como os discípulos, enxergam em Cristo a única solução para a nossa vida. Só Tu, Senhor, tem o que a minha alma precisa. Sabe, meus irmãos, Salmo 42 diz assim, que a nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de Deus vivo. E isso faz toda a diferença quando há um reconhecimento de que a alma precisa do contato com Deus vivo. Porque naquele contexto do salmista, muitos estavam buscando a solução para a sua alma nos ídolos das nações, conforme se descreve o Salmo 115. Mas hoje também a sociedade
tenha também os seus ídolos. Talvez não numa representação humana, mas talvez outros ídolos tenham sido construídos e apresentados para o homem da nossa geração como aquilo que faz sentido para a sua vida. E muitos, atraídos pelos ídolos desse mundo, pelas invenções dessa última hora, pelas promessas vazias, porque o que o ídolo tem, senão promessa vazia. E o triste é que não apenas as promessas que vinculam o ídolo são promessas vazias, mas conforme o mesmo Salmo 115, vazio se torna todo aquele que nele deposita confiança. Vazio se torna todos que abandonam Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, salvação implica em um homem entender que Cristo veio para substituir a minha vida, a sua vida naquela cruz, para dar a sua vida em resgate da nossa. Salvação inclui em aceitar e reconhecer que Jesus é o Verbo encarnado, que se encarnou, que se fez carne para sofrer e morrer naquela cruz. É o Verbo eterno que se encarnou. Salvação implica em reconhecer isto. Portanto, alcançar salvação é aceitar o mistério da encarnação do Verbo. E o mistério da encarnação do Verbo não se aceita pela razão humana, porque a razão humana não consegue compreender como pode alguém nascer no ventre de uma mulher, sem que essa mulher tenha tido uma relação com o homem. Por isso, para muitos, o cristianismo é um mito, é uma fé mitológica, é uma fé que não faz sentido. Só que esse que encarnou e que viveu essa vida e que foi ao Calvário, como ele disse que ele ia entregar a sua vida, o seu corpo, para dar vida a cada um de nós. No terceiro dia, ele já não estava mais naquele túmulo. Todos que oferecem salvação, porque todas as religiões têm seus caminhos e seus mestres, mas se procurar aonde está a história do mestre das suas religiões, a menos que seja baseado em uma fantasia, haverá alguém que vai dizer: essa pessoa morreu e aqui está o teu túmulo, aqui foi ressuscitado, aqui ficou, morreu, se tornou pó, mas o túmulo do Verbo encarnado ficou vazio no terceiro dia. E Jesus falou assim: se vocês estão admirando porque eu digo que vocês vão comer a minha carne, que dirá então quando vocês virem eu mesmo, o Filho do Homem, subir diante de vocês? E foi o que a igreja do Senhor viu. Esse Jesus ressurreto não apresentou para o mundo. É por isso que o mundo acha que é apenas uma história vazia, mas esse Jesus ressurreto disse: o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. E esse Jesus ressurreto apresentou para os seus discípulos, e um dia, cumprindo a sua promessa, os discípulos viram ele subir assunto ao céu. E nós podemos imaginar a alegria daqueles discípulos olhando e vendo Jesus subir, porque aquele que desceu era aquele que também voltaria para onde ele estava. E de repente os varões
os anjos se apresentam ali e olham para aqueles discípulos, olhando admirado aquela cena gloriosa, misteriosa, para muitos, mas gloriosa, porque estava sendo revelada diante da igreja. E aqueles homens ali, aqueles anjos, esses varões galileus, por que vocês estão tão admirados com essa cena que vocês estão vendo? Olha, ele virá, ele voltará outra vez, desse mesmo jeito, ele voltará para buscar a sua igreja. Meus irmãos, nós não estamos brincando de religião, nós nos reunimos para adorar esse Cristo vivo, esse Cristo que verdadeiramente alimenta a nossa alma, e que está vivo entre nós, através do seu Espírito Santo, está vivo aqui, está operando aqui, e Ele pode estar curando aqui agora, e Ele pode estar salvando agora, e Ele pode estar libertando agora, porque Ele é vivo, Ele continua o mesmo ontem, hoje será para todos sempre o nosso Senhor. E é por isso que nós não precisamos de nenhum outro. E quando nós reunimos apenas acreditando que apenas Ele, o Espírito Santo atua em nós para nos fazer entender: olha, não são méritos de vocês, não é o que você fez, mas é o que Ele fez. O que Ele fez o que você não poderia fazer. E você não poderia fazer por maior amor que você tem a seu Pai. Você não poderia morrer para pagar o resgate do seu Pai. E você, pai, e você, mãe, que está ouvindo essa mensagem, por maior amor que você tem aos seus filhos, vocês jamais poderiam morrer para pagar o resgate da salvação dos seus filhos. E sabe por quê? Porque todos pecaram, não há um justo sequer, e para resgatar o homem, era necessário um homem justo morrer em favor do pecador. Por isso meu sacrifício, o seu sacrifício, jamais poderia salvar nem a minha vida, nem a vida daquele que nós amamos, mas aquele homem perfeito, que jamais conheceu o pecado, ele pôde salvar, e pode salvar aquele que nele deposita a sua fé, e crê unicamente em Cristo Jesus e no que Ele fez. E é por isso que ser salvo em Cristo é reconhecer Jesus como único, suficiente Senhor. Preste atenção, você não precisa de uma senhora, você não precisa de outro Senhor, você precisa do Senhor. Ele é o soberano Senhor, único, suficiente Senhor. Sabe por quê? Porque quem desceu do céu como Deus, encarnando e se tornando homem aqui, foi Ele e mais ninguém. E quem subiu em corpo de glória foi Ele, mais ninguém. Ele é o princípio da ressurreição, Ele é o primeiro a ressuscitar em corpo glorioso. Depois a igreja também experimentará o mesmo mistério que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52: ao soar da última trombeta, os que tiverem mortos ressuscitarão. Porque Ele vai ver, e a igreja ressuscitará também. Mas ressuscitará quem? Aquele que tem Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida. Se você crê nisso, descansa no Senhor. Se você crê nisso, descansa a sua alma. Não importa o que você está passando, o que você está experimentando, que são as mazelas dessa vida, alegre-se perante ao Senhor, glorifique
é o Senhor da sua vida, você pode pensar: que razão eu teria para agradecer a Deus, que razão eu teria para glorificar ao Senhor? Pois aqui eu te dou uma razão mais do que suficiente: o seu nome está escrito no livro da vida. Por isso, dê glória a Ele, mesmo no leito de enfermidade, mesmo passando necessidade. Glorifique ao Senhor Jesus, e jamais abandone esse Senhor, porque nenhum outro. Para quem iremos nós se deixarmos o Senhor da nossa vida? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Espero, meus irmãos, que essa comunidade caminhe seguro nessa esperança, porque um dia todos nós vamos estar juntos, e juntos na eternidade com Cristo Jesus, e com todos que foram salvos por Ele pela maravilhosa graça. Não abandone o Senhor, não troque por nada nesse mundo. Não existe tesouro nesse mundo que se compara ao Senhor da glória. E nós vamos cantar mais um louvor a Ele. Nós vamos cantar mais um louvor. E como muitos estarão ouvindo essa mensagem, aquele que não teve um encontro com Cristo, se você que está ouvindo essa mensagem, onde você estiver, não importa aonde você estiver, pode ser que você esteja num carro ouvindo, pode ser que você esteja numa rua ouvindo, pode ser que você esteja na sua casa, não importa o lugar que você esteja ouvindo essa mensagem, se você não teve um encontro com Cristo, sabe uma coisa? Será agora, se você crer. Abre o seu coração para Ele e diz assim: Senhor, eu acredito, eu creio em tudo isso que foi falado nessa vida, e eu creio no sacrifício do Senhor, e a partir de hoje o Senhor será o Senhor da minha vida. Me perdoa, Senhor, porque até aqui eu andei confiado nas minhas próprias razões e forças, nos meus méritos, mas a partir de agora serão os teus méritos. Aceite Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. E você vai experimentar uma paz tão grande que você vai entender por que os crentes muitas vezes parecem doidos. Porque é isso mesmo. É glorioso. Que Deus nos abençoe. Cantar nosso louvor. 651. Vamos abrir o nosso coração para esse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito